Queridos irmãos, é com muita alegria que aceitamos este convite para meditar na Palavra de Deus. Num dos temas da Reforma Protestante, eu gostaria de falar sobre o somente a graça. Estamos falando para esse ministério de integração pertencente às igrejas de Torres e de Catarcione. E eu gostaria de ler a palavra de Deus na carta de Paulo a Tiago, capítulo de número 2, versículos 11 em diante, que diz assim: Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Quando nós pensamos na ideia do somente a graça, e pensamos dentro do conceito da Reforma Protestante do século XVI, temos que entender que naquela época a salvação ela era pregada como resultado de méritos humanos, de esforços humanos. Johann Tetzel estava viajando por toda a Europa, pregando, ensinando, induzindo as pessoas à compra das indulgências. E as indulgências eram uma forma de eu garantir, de eu comprar a minha salvação, comprar o perdão dos meus pecados e assim garantir um lugarzinho no céu. É claro que o objetivo de Tetzel e da Igreja Romana era outro. O objetivo era arrumar dinheiro, arrecadar dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro em Roma, mas a proposta era uma, o discurso era outro. E com isso as pessoas eram enganadas, achando que podiam comprar a salvação. Então vêm os reformadores e vão nos ensinar que a salvação ela não é fruto de méritos e de esforços humanos e que não podemos comprar com dinheiro, com compra de indulgências, com doações, ofertas ou com outro esforço qualquer. Por isso, um dos princípios da Reforma Protestante é somente a graça. Somente a graça. E quando os reformadores estabeleceram que, à luz da palavra de Deus, a salvação é somente pela graça, eles estavam ensinando que salvação é obra de Deus, é monergismo. Monergismo significa que é toda a iniciativa de Deus, é tudo pelo poder de Deus, é tudo manifestação da graça de Deus. A salvação é pela graça, sois salvos pela graça mediante a fé. Não é mediante méritos, mediante esforços humanos. A salvação é uma obra da graça de Deus mediante a fé. E esta fé é um dom de Deus. Então perceba, tanto a graça quanto a fé são manifestações da graça, do amor, da iniciativa de Deus. Por isso é monergismo. Monergismo significa que todo o poder para a salvação do ser humano vem de Deus, emana de Deus. É fruto da graça, do amor, da misericórdia, da iniciativa de Deus. E ao ler esse texto de Paulo a Tito, nós aprendemos algumas verdades importantes a respeito desta graça salvadora, desta graça transformadora, desta graça que nos alcançou pela obra de Cristo e pelo ministério do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Paulo aqui ele fala da graça de Deus em 3 tempos: o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. E ele vai mostrar que a salvação segue esses 3 tempos. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Estranho, mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. Paulo diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Perceba que ele usa o verbo no passado. A graça de Deus se manifestou. Quando que a graça de Deus se manifestou salvadora na minha vida, na sua vida? Quando ela nos alcançou.
A primeira obra da graça salvadora na vida do pecador, nós podemos dar o nome de novo nascimento. A graça de Deus no passado, ela é geradora de vida, ela nos regenera, ela nos faz nascer de novo. A graça de Deus se manifestou salvadora na minha vida no dia em que eu fui regenerado, no dia em que o Espírito Santo de Deus atuou no meu coração para que a minha natureza espiritual, que estava morta, fosse regenerada, vivificada, nascida de novo. Por isso que Paulo aos Efésios, ele diz: e a vós outros que estáveis mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A graça de Deus, que é a razão da minha, da sua, da nossa salvação, ela se manifesta no meu passado, no seu passado, no nosso passado, gerando vida. Ela é geradora de vida. Ela é aquela que deu aquele impulso, aquele start, nos fazendo nascer de novo. Eu estava morto, espiritualmente morto, separado de Deus. Mas a graça de Deus desceu como que um raio de luz, tocou meu coração, o calor, o fogo do Espírito Santo fez com que a minha vida espiritual morta nos meus delitos e pecados nascesse de novo, fosse regenerado. Eu nasci de novo. E aí vem todo o processo da salvação, da soteriologia. Nascido de novo, isso gera arrependimento e fé. Esse arrependimento e fé produz conversão, aquela mudança de direção. Caminhávamos a passos largos para a morte, mas agora conversão é essa volta de 180 graus e estamos voltando para Deus, para a vida eterna, para a vida abundante em Cristo Jesus. E aí Paulo então vai falar da ação da graça no presente. Se no passado ela é geradora de vida, ela é regeneradora, ele vai dizer no versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Se a graça no passado atuou, fazendo com que nós nascêssemos de novo, regenerando a nossa vida, no presente ela atua nos santificando. No passado ela é regeneradora, no presente ela é santificadora. Uma vez que eu fui regenerado, nasci de novo, me converti, fui justificado por Deus e fui adotado no número da família de Deus, agora eu me tornei um bebê espiritual e agora ela vai me educar, como um pai educando o seu filho, ensinando os primeiros passos, ensinando ele a comer, ensinando ele a usar o garfo, o talher, a faca, ensinando ele os primeiros passos e depois as primeiras palavras, os primeiros discursos, os primeiros cálculos, as primeiras frases. O pai vai educando aquela criança até que ela se torna um menino, uma menina, depois um adolescente, um jovem e uma pessoa adulta, madura, com conhecimento intelectual, com desenvolvimento físico, desenvolvimento moral, caráter, personalidade definida, desenvolvida, até que ele possa plenamente assumir suas atividades de homem, de mulher, de marido, de esposa, de pais, de profissionais. Mas para isso foram dias, semanas, meses, anos que os pais tiveram que educar aquela criança. A graça é como um pai, como uma mãe nos educando. Paulo diz, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, o papel da graça no presente é nos santificar. Ela tem esse papel santificador. A ação santificadora da graça, ela nos educa, fazendo com que nós saiamos do nosso estado de infância, nascemos de novo, somos bebês espirituais e agora ela vai nos educar para que a gente aprenda, dê os primeiros passos na fé, cresça, comece a beber o leitinho, o mingauzinho, até comer o sólido alimento
e ter uma vida madura, desenvolvida, onde tudo aquilo que antes era prática na minha vida, quando vivia nas trevas, no pecado, como diz Paulo, a vós outros que estáveis mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Agora eu abandono essa prática pecaminosa para assumir uma prática cristã. Paulo vai dizer aos Efésios que nós vamos nos despir do velho homem, nos despir da velha natureza, aquela roupa velha, suja, contaminada pelo pecado, e vamos ser revestidos de uma nova roupa, a roupa de Cristo, a roupa da pureza, a roupa da santidade. Isso não acontece da noite para o dia. Isso é um processo que vai durar até o dia em que nós partirmos desta vida. Então, o papel da graça no presente, ela é o papel de nos santificar. No passado, ela é regeneradora. No presente, ela é santificadora. Ela está nos educando, ela está nos aperfeiçoando. E assim como temos filhos que aprendem mais rápidos e filhos que aprendem menos rápido, assim como temos meninos que conseguem maturidade com menos idade e meninos que demoram mais para ter maturidade, alguns estão já com os seus 25, 30 anos e ainda são meninão, crianças. Assim também na vida espiritual. Nós temos pessoas que com pouco tempo de experiência cristã já estão maduras, crescidas, adultas espiritualmente. E às vezes outras que já têm 20, 30, 40 anos de igreja, mas ainda são crianças. Paulo diz, já passou o tempo que vocês poderiam ser mestres, contudo sois crianças. Ele diz, leite vos dei de beber. Vocês poderiam estar comendo sólido, alimento, mas ainda estão tomando leitinho, porque não cresceram, não se desenvolveram espiritualmente, porque muitas vezes nós, pela nossa negligência, por não usarmos os meios de graça, da palavra, dos sacramentos, por não desenvolvermos uma vida de oração, de culto, de adoração, demoramos mais para sermos educados. Permanecemos mais tempo ainda no pecado, já estamos salvos. Nosso nome já está escrito no livro da vida. Já fomos justificados. Já fomos adotados no rol da família de Deus. Mas ainda estamos patinando na fé. Às vezes, com os nossos 25, 30 anos de vida espiritual. Mas ainda precisamos de sopinha, de mingauzinho. Porque não temos maturidade para comer o sólido alimento espiritual. Querido, santificação é esse processo de morrer todo dia para o pecado e viver para a retidão. É esse processo de abrirmos mão, renegar a impiedade, renegar as paixões mundanas, para vivermos nesse tempo de hoje, de forma sensata, justa e piedosa, e cada dia subindo um degrau a mais nessa grande escadaria da vida cristã, do nosso desenvolvimento. Então nós temos aqui a ação da graça de Deus no tempo presente. Ela é santificadora, ela nos educa para sermos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Menos natureza carnal, mais natureza espiritual. Toda a natureza velha jogada fora e revestidos de uma nova natureza, segundo a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí Paulo vai falar da salvação no futuro, falando da ação da graça de Deus no futuro. No passado ela foi regeneradora, nós nascemos de novo pelo poder, pelo monergismo de Deus na nossa vida. No presente ela é santificadora, está nos educando e nos aperfeiçoando. E agora no futuro ele vai dizer, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. No futuro, o papel da graça é geradora de esperança. Ela gera esperança, ela nos fortalece. E não é esperança de esperar, no sentido de cruzar os braços e ficar vendo o que acontece. Não, é esperança no sentido de crer, de confiar, de acreditar. Esperança no sentido de saber, ter convicção daquilo que vai acontecer com a nossa vida. Ou seja,
Nascemos de novo, estamos num processo de santificação, e esse processo de santificação, ele se concluirá com a nossa partida, quando daqui partirmos, morrermos, então tudo será aperfeiçoado em nós, e nós aguardamos esta manifestação da glória de Deus. Glória no sentido de que, quando a minha vida terrena terminar, eu serei recebido na presença de Deus para que aguarde o devido tempo da minha glorificação, e também no sentido de aguardar o retorno, a vinda, a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa fé, é a nossa esperança, e é a graça de Deus que produz esta fé, esta esperança. Nós somos cristãos, e cristãos estão constantemente dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Nós sabemos que a nossa vida aqui na terra ela é transitória, somos peregrinos, estamos de passagem. Sabemos que o nosso destino final é o céu, a nova Jerusalém, a Canaã celestial, a cidade santa que desce ataviada como noiva para o seu marido. Isso é esperança. A nossa esperança não termina no túmulo, a nossa esperança não termina num caixão, não termina no dia do funeral. A nossa esperança transcende a morte, ainda que o nosso corpo vá para o sepulcro, morra, apodreça, vire pó. Mas a nossa esperança está fundamentada, firmada lá no último dia, quando Cristo voltará, cavalgando o seu cavalo branco, montado em seu cavalo, cavalgando sobre uma nuvem, com anjos ao seu redor, tocando trombetas, e então ele dará ordem ao pó da terra, para que todos aqueles que morreram em Cristo Jesus sejam ressuscitados e subam para estar com Cristo nas nuvens. E assim então o grande julgamento, e então adentrarmos os portais da cidade santa, onde vamos habitar para sempre com Deus, naquela cidade onde não precisa do sol, porque a luz é o próprio Deus. Esta é a minha esperança, esta é a sua esperança. Então a graça produz no futuro esperança. Por isso que Paulo diz: nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. São os 3 tempos da graça. Quando que nós fomos salvos? No dia que a graça nos alcançou, nos regenerou, e eu me converti, nasci de novo, aceitei a Cristo. Na verdade eu fui aceito por Cristo, porque quando eu disse sim para Ele, Ele diz: você disse sim porque eu te chamei, porque eu fiz você nascer de novo, porque eu coloquei esse sim nos seus lábios. Então eu fui salvo. Já está decidido, isso é obra de Deus, não tem mais volta, está garantida e selada no sangue e no sacrifício do Cordeiro. Temos em nós o selo do Espírito Santo, que é o penhor, é a garantia da nossa herança, não tem mudança. Mas eu estou vivo, enquanto eu estou vivo, então eu estou sendo salvo. Como sendo salvo se eu já fui? Eu estou desenvolvendo esta salvação. Eu não, a graça de Deus em mim, a graça de Deus em você, ela está nos amadurecendo, nos educando, nos aperfeiçoando. E então Paulo vai dizer: nós seremos salvos. Mas como? Se eu já fui, estou sendo? Sim, serei. Quando tudo isso acabar, quando tudo isso concluir, quando Cristo voltar, o meu corpo que era pó voltar a ser um corpo transformado, glorificado, e agora meu espírito e meu corpo transformado, adentrarmos os portais da cidade santa, onde estaremos para sempre com o nosso Deus. Salvação é somente pela graça. É obra de Deus, é monergismo, é graça que nos regenera no passado, é graça que nos santifica no presente, e é graça que enche o nosso coração de esperança, de uma fé verdadeira, da certeza de que um dia, quando tudo isto terminar, Deus, pelo seu poder, dará ordem ao pó da terra, e todos os salvos em Cristo Jesus ressuscitarão para estarem para sempre com Ele, na cidade santa, na nova Jerusalém, naquela cidade onde não haverá mais luto, nem pranto, nem lágrimas, nem dor, mas todos estaremos adorando, exaltando, glorificando e servindo de forma perfeita, completa e absoluta ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, querido irmão, querida irmã, e que você cada dia experimente o poder
esse monergismo, esta ação poderosa da graça de Deus. E se lembre desta atuação no seu passado, no seu presente, no seu futuro, e que estas verdades façam de você um crente cada dia mais fiel, mais produtivo, mais frutífero, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.